aula está oficialmente aberta. Hoje, dia 20 de janeiro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. E conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. Este tão esperado dia 20, cara, é bom estarmos com a nossa beca de conservador, hein? Hoje é um dia especial. Ademais, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Bem, gente, uma aula hoje que parece que caiu no dia certo. A questão do MAGA com a posse do Donald Trump, o grande presidente Donald Trump. E até essa aula eu estou fazendo agora na parte da manhã, que eu quero assistir depois tarde a cerimônia. E a questão aqui que nós vamos tratar, que vai chegar no MAGA, o movimento MAGA, nós vamos chegar lá, é aquilo lá que eu falei. A Terra, conforme nas outras aulas, a Terra é disputada, tem 3 grupos que mandam no nosso planeta. Um é a nova ordem mundial, eu já falei, aparelhada pelos reptilianos e os greys. Outro grupo são os humitas, que não estão do lado da humanidade. De vez em quando, os interesses deles correm em paralelo com a humanidade. E o terceiro grupo são grupos que saíram de seus planetas em declínio, e vieram para cá para se estabelecer. Eles não têm interesse de poder, mas eles representam o risco. E eu falei semana passada, a pessoa, porra, Matheus, mas que risco que esse pessoal representa? E eu vou dar um exemplo hoje aqui, que vocês vão, depois nós vamos fazer uma transição para o MAGA, mas vocês vão entender o que acontece. Existe a questão que se chama massa crítica. Massa crítica, você forma um grupo de estudo, e esse grupo ele começa a desenvolver um pensamento, uma ideia, uma filosofia, um pensamento filosófico tão avançado que ele começa a transcender o tamanho do grupo. Os membros começam a usar essa linguagem no seu dia a dia. Ele transcende, ele se expande. E o que acontece muito é o que eu chamo de fusão, a fusão orgânica. Então, o que é a massa crítica esses grupos alienígenas, no caso, eles possuem o quê? O potencial, ou seja, como eles vêm, eles possuem uma mente um outro sistema de pensamento totalmente oposto ao nosso. E pra você ter uma ideia, procura aí as aulas dos exilados de Capela. Aqui, ó. Voltando aqui, ó. Exilados de Capela, procura Blau Up e Kid Vinil. Nessas 2 aulas, eu mostrei como que funciona o pensamento humano do lado e o pensamento alienígena do outro. Ok? E eles têm potencial, por conta desse pensamento, eles têm potencial para expandir e vão expandir, embora não busquem a dominação. Mas eles representam um risco no sentido do quê? Aquilo que eu chamo de fusão orgânica. Nós vamos chegar lá. Antes vamos nos ater a aula de hoje, a primeira parte, que vou chamar assim, vamos lá. Em 2 de fevereiro de 2021,
No India Times, publicado, foi o artigo de autoria de Rishab Banerjee, ao cunhado de estas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo. E hoje vamos voltar à saga da família Bundy. Em 13 de abril de 2024, no site da Associated Press, publicado foi o artigo de autoria de Ken Ritter, ao cunhado de 10 anos após o impasse armado com agentes federais, o gado pertencente à família Bundy ainda está pastando em pastagens disputadas. Logo vamos ao relato do confronto de 12 de abril de 2014. Eles estavam anunciando em seu megafone: vocês estão desafiando uma ordem judicial federal. Exigimos que vocês se dispersem ou vamos atirar em vocês, disse Mike Bronson, de 68 anos, um amigo da família de Midway, em Utah, que se lembra de ter se ajoelhado em um anel de oração em frente ao curral sob o viaduto. Isso é exatamente o que eles disseram. Vez após vez, a Polícia Federal norte-americana estava ameaçando, estava em cima dos caras. O resultado do confronto tenso reverberou. Em janeiro de 2016, os filhos mais velhos de Bundy, Amon e Ryan, e vários outros homens que estavam no rancho Bundy em 2014, lideraram um impasse de uma semana no refúgio da vida selvagem de Melhier, no Oregon, terminando com suas prisões depois que um porta-voz do protesto, Lavoy Funicum, foi morto a tiros pela polícia estadual em um bloqueio do FBI. O negócio virando uma guerra civil. Atenção, esse protesto foi outra coisa. Vocês vão ver mais pra frente a causa disso. Ainda não vai entrar. Pessoal, mas por quê? O que aconteceu entre a família Bundy e o governo federal norte-americano para gerar um impasse? Morreu até gente. Mas isso vocês vão ver mais pra frente. Isso aqui é o que eu falei. É um grupo pequeno. Eles vêm de outros planetas, ficam na deles lá. Mas o risco da massa crítica se expandir ocorre. No caso, foi o governo federal forçou essa massa crítica. Eles optaram por forçar. E aqui, aqui nós vamos entrar na transição do texto, que nós vamos partir para o que eu chamo de fusão orgânica. O texto, embora seja do New York Post, eles têm que pôr análises de outras pessoas para... como é que eu vou falar? Não é para ser isento, mas para que a gente possa ter medir como que a esquerda deturpa a informação em relação ao que a direita apresenta. Agora estou falando esse negócio do fim das empresas de checagem. Ontem eu estava vendo a SIC, os caras, não, que a extrema-direita usa fake news. Quem mente a vida inteira é a esquerda, velho. Eles são a máquina da mentira, e eles são aquela coisa do Lenin. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Então fica transferindo toda a mentira para a direita, quando eles que são os propagadores do mal. Mas vamos lá. Presta atenção. Alguns da esquerda ouviram ecos de Bunkerville e Melhier quando os manifestantes entraram em confronto com a polícia em 6 de janeiro de 2021, fora e dentro dos corredores do Congresso, e bloquearam temporariamente a certificação da eleição presidencial 2020, o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Também foi uma coisa armada igual o 8 de janeiro, é a mesma coisa. Só que esses alguns que estão mostrando aqui, que começam a deturpar. E esses alguns estão em postos chaves onde eles criam muito problema, como esse cidadão que nós vamos falar aqui. Bunkerville foi um sinal de alerta precoce do movimento MAGA/Trump, disse Ian Bartrum, professor de Direito da Universidade de Nevada, em Las Vegas, que estudou e escreveu sobre o impasse e a Polícia Federal de Texas. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, mas eles conseguem fazer uma ligação. Como se tivesse nascido ali o MAGA. Não. Houve o que? A fusão natural de interesses. O movimento MAGA, que é um movimento de resgate dos valores norte-americanos, é uma coisa. E a questão da família Bundy é outra coisa, mas essas duas massas críticas acabam se encontrando e se fundindo no ponto que eles defendem o que é a liberdade do cidadão. O Estado
está para servir o cidadão, e não o cidadão ao Estado. Isso é democracia. Não é o que ocorre no Brasil. Aqui a gente é escravo do Estado. Mas, aqui vamos entender agora um pouco da questão do MAGA. Você pode me dar uma definição de MAGA, Matheus? Me pede Miriam Big Pig. Vamos lá. Em 18 de março de 2017, no New York Post, publicado foi o artigo de autoria de Dean Balsamini, alcunhado de: aqui está o que acontece quando você usa um boné. Só corrigir aqui, não foi do New York Post. Esse texto aqui é do India Times. Isso foi do New York Post agora. Vamos voltar aqui. Em 18 de março de 2017, no New York Post, publicado foi o artigo de autoria de Tim Balsamini, alcunhado de: aqui está o que acontece quando você usa um boné MAGA em Nova York. Lembre-se que, na Big Apple, de tendência esquerdista, é uma gafe da moda mais fatal do que andar por aí de sandálias com meias ou amarrar uma pochete na cintura, usar um boné Make America Great Again. Usei o boné de beisebol vermelho bombeiro usado por Donald Trump em lanchonetes e lojas de gin liberais em Manhattan e no Brooklyn. Todavia, a mera visão do meu boné quase causou um tumulto no histórico Stonewall Inn, na rua Christopher, local dos distúrbios de 1969, que alçou o movimento pelos direitos dos homossexuais. No cenário de La Esquina, no Sorro, onde celebridades como Julia Roberts comem entilhada de $26, os garçons quase perderam o almoço quando eu apareci. Oh meu Deus, você vê isso? Oh meu Deus, você vê isso? Ele está falando sério? Ele está brincando comigo? Um garçom engasgou. Meu amigo e eu fomos rapidamente desviados para uma mesa fora de vista, perto de uma parede dos fundos. O negócio é que o boné é uma queimação de filme. Vamos lá. No restaurante Silvia, no Harlem, meu garçom, Patrick Bross, admitiu, após minha refeição, que ficou surpreso com o boné, mas pensou: tanto faz. Esse sim é um cara com uma tendência democrática. O cara vota em quem ele quiser, usa o boné que ele quiser, que é o certo. É um cidadão livre, se manifesta da forma que ele quer. Perto dali, as pessoas eram menos diplomáticas. Não fale com ele, disse um homem ao instruir um vendedor ambulante enquanto eu navegava pela rua 125, perto do Teatro Apollo. Hipsters e Trutafarians, lá ao longo da Avenida Bedford, em Williamsburg, me olharam duas vezes e lançaram um olhar mortal com um comentário sarcástico. Tire esse boné estúpido, zombou um usuário de jeans skinny. O jeans skinny é um jeans apertadinho de viado mesmo. Aquelas bichinhas, aqueles jeansinhos. Na loja de chapéus de luxo, Goren Bros, ouvi um vendedor dizer ao seu colega: estou perdendo a cabeça, quando entrei. E, quando pedi para ele segurar meu boné enquanto eu experimentava um fedora, ele fez uma careta. O cara ainda provocou. Segura aqui para mim, experimentar um chapéu. Estou surpresa que ninguém tenha tirado o boné da sua cabeça. Uma mãe de 2 filhos me repreendeu enquanto cruzávamos o caminho ao longo do Central Park West com a rua 63. A mulher tem 2 filhos. Olha o exemplo que está dando para os filhos dela. Na calçada, perto do Lincoln Center, avistei o comediante Chris Rock e pedi que tirasse uma selfie comigo. Então, ele ergueu a palma da mão e continuou andando. O Chris Rock é aquele que levou uma bifa lá, aquela bifa mesmo, do Will Smith, aquela palhaçada lá, aquela coisa, né? O consórcio lá pondo 2 negros para brigar no palco, fazendo showzinho, né? Lembra aquele filme do Tarantino, o Django Livre lá? Tinha uns bandigos lá que ficavam brigando. Os senhores de escravo do passado, nós temos os senhores de escravo do presente, que é a indústria woke de Hollywood, que usa os negros para brigar. Mesma coisa. 2 negros para brigar no palco, sabe? Fazer o showzinho woke deles. E o Chris Rock, que é um cidadão que fez Todo Mundo Odeia o Chris, uma comédia que ele denuncia racismo, tudo, mostrando ele, que é um símbolo da tolerância, mostrando o quanto intolerante ele é. E aí, você entender o movimento MAGA, a gente tem que entender a intolerância dessas pessoas, os garçons, as bichas aqui ofendendo o cidadão, o senhor Dean Balsamini. A gente tem que entender o que é esse... o MAGA.
O que é o valor norte-americano? O valor norte-americano é a inclusão. Os Estados Unidos é o país das oportunidades, é o país que recebeu o mundo. E até na estátua aí do governador, lá na estátua do governador, tem mande-me os seus miseráveis, lá, os seus. Mande que nós vamos cuidar deles. Mande para nós. Os Estados Unidos é o país da inclusão. É como se fosse São Paulo, é uma grande São Paulo gigante. E aí você vê, no país desse, que é um país totalmente incluso, um país que é formado totalmente por imigrantes, que não tem. Eles falam que até os indígenas chegaram pelo Estreito de Bering. Não tem nativos lá. Todos os habitantes são imigrantes. Esse estudo diz. E que faz parte, a força da América é a força do mundo. Você vê, o MAGA se posiciona contra o que é intolerância. Esses que pedem tolerância são os mais intolerantes. E isso que tornou a América um país menor. Você fala Make America Great Again, torna a América grande novamente. É o espírito norte-americano que o Trump está defendendo, que é esse espírito do mundo, de abraçar o mundo. Não é abraçar imigrante legal e bandido. Como o Trump falou ontem, graças à política de fronteira aberta do Joe Biden e da Cannabis Harris, vieram os bandidos do mundo para cá. Fugir. Se eu fosse bandido, também ia. Qual que é a única coisa boa que boa que pode ser? Foi para os bandidos de cá, que os bandidos de lá fazem os bandidos de cá não parecerem tão violentos assim. Então, o MAGA é um movimento anti-woke, e esse movimento da verdadeira intolerância. O cara está usando um boné. Você pode discordar, mas você não pode fazer o que os caras falaram. O cara chegou aqui, a bichinha aqui com a calcinha apertada, igual um que tinha aqui em São Paulo. Tira esse boné estúpido. Não, tira você a sua calcinha apertada aí, velho. Uma calça de homem, meu. Uma calça de macho, cara. Então, os pontos que eu quis pegar. É o que eu chamo da fusão orgânica. Houve o movimento da família Band e houve o MAGA. Em alguns momentos, eles crescem que tem interesse. Porque você pega um eleitor, um Band e suas milícias lá, seus adeptos, nenhum deles vai votar no democrata. Gente que não respeita a propriedade. É gente que não respeita a propriedade. O comunismo prega o quê? O comunismo nada mais é que um feudalismo anabolizante. Eles pegam o uso comum do solo. Para ter o uso comum do solo precisa ser do Estado e não do cidadão. O Estado deixa você usufruir do solo. E num país democrático, não, eu tenho meu pedaço de terra, é meu, eu faço lá o que eu quiser. O que eu bem entender. É que no Brasil ainda criar aquele negócio, não tem que o solo produtivo, o solo improdutivo. Já que eles estão atrás de solo, querem solo improdutivo, eu invade campo de futebol. Por que não invade? Já não está plantando nada, só tem grama. Os caras só usam aquilo lá para jogar bola. Por que não invade o estádio de futebol e monta os barracos deles lá? Entende que a cabeça dos caras, eles querem atacar o quê? O agronegócio, as pessoas que estão produzindo o quê? Riqueza para o país. O objetivo deles não é nem o solo, mas é evitar a produção de riqueza. Porque produção de riqueza geram pessoas fortes. Pessoas fortes, quanto mais forte ela é, menos ela depende do Estado. E aí entram esses grupos, que eu falei, esses grupos pequenos, que você pega a família Band, eles têm as pastagens dele lá, eles vivem da pecuária, eles têm um gado forte, um gado gostoso, porque as carnes deles são caríssimas, eles produzem um gado de primeira linha e vivem disso. Eles não precisam do Estado. Agora, o medo, como foi dos outros alienígenas, é que a massa crítica deles se expanda. Eles têm medo de um dia esse pessoal querer tomar o poder. Só que, pelo que os estudos que eu faço, desses grupos que vêm para cá, eles não têm interesse. Eles têm interesse em viver no canto deles. Esse que a gente tem que entender, como a família Band. E eu vou demonstrar mais para frente um grupo aqui nós tivemos experiência assim no Brasil. No Brasil. Eu não quero falar agora.
E com essa história do Brasil já sabe do que eu estou falando. Mas eu vou deixar, eu quero trabalhar isso mais para frente, na sequência aqui, só para dar uma referência, porque nós já tivemos o grupo foram viver em locais fechados, só eles, e o Estado foi lá e meteu o chumbo dos caras. Falou, não pode. Ah, peraí, meu. Por que não pode? Porque o Estado não quer? Então, a gente precisa entender muito isso, que quando o Estado começa a interferir em certas coisas, é como diria o outro, tem caroço no angu. Alguma coisa está errada, alguma coisa está fora da ordem. Tá? Entende? Alguma coisa está fora da ordem. Não está certo para eles. Eles falam. Então, isso que a gente precisa entender. Por isso que eu falo. Assista, você que está chegando hoje, procura aí. Os Exilados de Capela da UAP e os Exilados de Capela aqui de Vinil. Lá vocês têm esse do pensamento alienígena e pensamento humano. Você vê, eles nunca atacam grupos humanos. O grupo menor que se formou, que não era alienígena e que só fez merda, família Manson. Só para dar um exemplo, isso era um grupo humano. Eles foram lá pro deserto, que lá no deserto lá da Califórnia, eles testaram muita, Nevada principalmente, eles testaram muita bomba atômica. E eles montavam aquelas cidades, tem filme, até não, aquele filme porcaria que é do Indiana Jones, o Crânio de Cristal lá, eles mostram que ele entrando numa cidade, e tinha aquelas cidades que foram montadas para testar o poder de destruição da bomba atômica. E essas cidades ficaram lá. E a família Manson foi morar numa daquelas cidades. Não era um grupo alienígena, era um grupo humano. Alguém foi atrás deles? Não. Eles que vieram atrás das pessoas para fazer merda. E acabaram tudo na cadeia, escambado de vagabundo. Você vê a diferença do grupo humano para o grupo alienígena. O grupo humano é perseguido. Não, o grupo alienígena é perseguido, é caçado. O humano, se deixar lá, eles são consumidos pela natureza. Ok? E por aqui, encerramos a aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido a questão. Hoje vai ter a posse do Trump, a questão do MAGA. O MAGA representa a recuperação dos valores americanos. E os valores americanos, eles são muito similares aos valores alienígenas. Também porque é um país formado por alienígenas. Como eu já falei outras vezes, você pega os pais fundadores da pátria americana, os mestres maçons, grau 33, George Washington, Benjamin Franklin. Os caras criaram o que chama experiência Estados Unidos. Então, que eu falei, hoje mas não tem mais mestre maçom. Tem, eu conheço, tem um amigo meu que é mestre maçom, grau 33. Não vou falar aqui, ele sabe quem ele é. Mas porque qual que é a diferença? Porque uns são humanos e esses eram alienígenas. Esses criaram os Estados Unidos e os Estados Unidos estão mandando no mundo. Estavam mandando no mundo até ontem. Agora, a partir de hoje, volta a mandar de novo. Ok, gente? Então vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a descrição da aula de hoje. Na descrição da aula eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, tem os meus livros aqui, ó. A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a criançada aqui, ó. Isso é um livro meio alienígena. Eu costumo falar, me perguntar, Matheus, você é alienígena? Eu sou humano. Eu falo que eu sou humano com um pezinho em Marte. Sou humano com um pezinho em Marte. Pronto. Aí temos na sequência o meu livro para os adultos, A Saga de Kid Winchester. Avançando, temos o curso Fundamentos do Exorcismo. Ok? Esses são os métodos de arrecadação de fundo por via indireta. Agora vamos para os métodos de arrecadação de fundo por via direta. Temos o Apoia-se do blog O Mochileiro Místico. O Pix, você já pode mandando força para cá, que nós precisamos. Hoje eu gostaria muito de que o Cuesta tivesse estruturado. Eu estava até comentando com a pessoa, eu contrataria mesmo o Bolsonaro para queria ter dinheiro. Não, eu vou pagar para você trabalhar comigo. Aqui é tudo profissional. Meritocracia. Para a gente comentar a posse do Trump. Ele não vai estar lá, mas está aqui do meu. Eu sou o Bolsonaro aqui comigo, nós dois comentando lá, não sei o quê. Nós dois comentando a posse do Trump. Que legal que é ser. Para vocês também. Ter um presidente, um cara fantástico, o Bolsonaro,
E para contrastar com o Bolsonaro, um barbudo sem vergonha, que sou eu. Ok? Bem, aí na sequência temos o PayPal para os nossos acólitos aí do estrangeiro. Aí tem a Boutique do Cuesta, onde você compra a sua beca de conservador. Tem com Letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop, e o contato do Cuesta. Aí tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Nós tivemos no sábado e ontem, ó, tomando uma geladinha. E olha, põe geladinha nisso, que negócio tá, ontem, tá pegando fogo. Velho. Bem, amanhã teremos o programa de amanhã, temos aquele entre amanhã e sábado, e no sábado hoje já posso falar Irish Light, Luz Irlandesa, número 999.999 ou 200.001. No sábado, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 25 de janeiro de 2025, às 18 horas, Luz Irlandesa, número 199.999 ou 200.001. Ok, gente? Dado o recado, quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa aula e até a próxima. Bye!